Boa noite. Estamos aqui nesse segundo dia do nosso primeiro Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Eu sou a professora Josilene Ortolandi Pietro, sou do campus da UFMS de Três Lagoas, e nessa noite, nesse primeiro painel, nossa palestrante é a professora Cleide Calgaro. Tá? O nosso painel tem como... Boa noite, seja muito bem-vinda, professora Cleide. Tá? É uma honra tê-la aqui conosco. Okay. Esperamos aí ter uma agradável, uma palestra bem ilustrativa, esclarecedora, sobretudo diante do contexto, né, dos impactos aí da Covid-19, na questão do meio ambiente, que é o nosso foco, o tema desse painel número 8, ok? E nós aqui, em nome de toda a comissão organizadora, da professora coordenadora, professora Heloísa, nós agradecemos o seu convite, o pronto atendimento, tá? E apenas para que todos tenham um pouco mais de conhecimento, farei uma breve apresentação da professora Cleide. Professora Cleide Calgaro atualmente, né, ela é professora da pós-graduação, do programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, tá? E dentre tantas formações e qualificações da professora Cleide, ela tem pós-doutorado em filosofia, pós-doutorado em direito na PUC do Rio Grande do Sul, tem doutorado em ciências sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, tem doutorado em filosofia também pela PUC do Rio Grande do Sul, e atualmente é doutorando em Direito, dentro aí da linha de pesquisa na PUC do Rio Grande do Sul, em Ética e, aliás, em Dimensões Instrumentais das Políticas Públicas. Okay? Dentre tantas qualificações, como podemos ver, professora Cleide trabalha, né, dentro da linha de políticas públicas, linha de pesquisa de políticas públicas, dentro da linha de pesquisa de direito e socioambientalismo, direito e risco. E nesta noite teremos aí o prazer de ouvi-la falar sobre um tema que foi tão colocado em xeque, tão trazido à tona nas mídias, sobretudo este ano, nesse período de pandemia que ainda estamos vivendo, onde ficou aí evidenciada essa questão, essa importância, dessa preocupação com a proteção do meio ambiente, inclusive para se prevenir futuras pandemias provocadas por zoonoses, como é o caso já, né, cientificamente comprovado, da Covid-19, aí provocada pelo novo coronavírus, ok? Então, professora Cleide, fique à vontade. Novamente, nosso muito obrigada. A professora Cleide não vai passar aí a fazer o uso de slides, tá? Já estou avisando para que vocês não fiquem preocupados com essa questão, ok? Ela vai aí fazer uso da palavra e uma boa apresentação. Qualquer coisa, a senhora nos chame por aqui, ok? Estou aí na companhia da professora Daniele, professor César, professores também da UFMS, professora Daniele do campus aí, né, da FADIR, Campo Grande, professor César do campus do Pantanal, tá? Que farão aí na sequência, vamos provocar o debate. E lembrando, as perguntas façam pelo chat. Lembrem-se de fazer preencher o formulário que será disponibilizado ao longo da palestra, tá? Pelo chat também, para registrar presença. E com relação às palavras-chave, hoje de manhã eu pude acompanhar durante um painel, elas aparecerão ao longo da palestra. Não é necessário inserir e preencher o formulário toda vez que aparecer uma nova palavra-chave. Fazendo apenas uma vez, a sua presença já está registrada e o seu formulário cadastrado. Tudo bem? Então, uma boa noite. Meu muito obrigada desde já, professora Cleide. A palavra está toda com a senhora. Então, boa noite a todos. Agradeço imensamente esse convite de poder participar, então, do Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Parabenizo a todos os organizadores pelo brilhante evento
E gostaria de agradecer aos membros aqui presentes, professora Daniele, professor César e professora Josilene. Agradeço a vocês pela acolhida. Professora Daniele eu conheço, mesmo que virtualmente, mas a conheço, e agora tive a honra de conhecer o professor César e a professora Josilene. Então, muito obrigada pela acolhida de vocês, fico muito feliz. E também gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse painel. Bem, a minha palestra, então, ela vai versar sobre questões voltadas a meio ambiente, tecnologia, na crise promovida pela Covid-19. Eu vou dividir essa fala em 3 tópicos que considero importantes e, em alguns momentos da fala, eu vou fazer algumas provocações para que, posteriormente, nós possamos, então, fazer um debate. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o direito e as novas tecnologias dentro da sociedade. Após, eu gostaria de explanar algumas questões acerca do consumo e do meio ambiente. E, por fim, verificar como as tecnologias se imbricam nessas questões, principalmente nos tempos da Covid-19, que é um problema que nós estamos enfrentando. Ao final, também eu gostaria de apresentar a vocês algumas alternativas e algumas viabilidades para as problemáticas que nós estamos colocando. Claro que essas alternativas são alguns movimentos, alguns manifestos aonde a sociedade ela está buscando uma preocupação para o meio ambiente, para todas essas questões socioambientais que hoje a gente enfrenta. Inicialmente, então, nós observamos que hoje nós vivemos novos paradigmas, principalmente com a questão da transformação digital e também com o problema da Covid-19 que nos assola, principalmente na Europa também hoje a gente consegue vislumbrar uma segunda onda da Covid, e isso é um problema muito sério, e uma perspectiva de futuro. Que futuro nós teremos pós-pandemia e como a tecnologia vai poder, essa transformação tecnológica vai poder nos auxiliar, e se vai nos auxiliar. E aí entram questões como consumo e meio ambiente e os indivíduos dentro dessa estrutura social. O que é que nós podemos observar? A transformação digital, ela vai invadir todas as nossas atividades, atividades econômicas, atividades na questão da saúde, na educação. Hoje é possível que eu aqui do Rio Grande do Sul possa estar proferindo uma palestra no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, são distâncias inexoráveis aonde, mesmo longe, estamos perto. Esse paradigma é bastante interessante dentro da estrutura da sociedade e isso ganha um viés revolucionário aonde a gente consegue ter troca de informações entre pessoas e a busca do conhecimento. Então, aqui acaba se tendo o impacto das tecnologias disruptivas dentro da estrutura da sociedade, e isso também vai impactar dentro do próprio direito. E até é importante porque essas tecnologias elas podem ter resultados diversos. Então, as novas tecnologias, eu diria o seguinte, elas acabam impactando no ser humano, na psique do indivíduo, o que significa que vai transformar o modo do ser humano agir sobre o mundo, que vai recorrer, diríamos assim, a caminhos inexploráveis, transformando a própria sociedade, transformando as relações humanas e sociais, transformando a cultura e provavelmente transformando o meio ambiente. Então, não dá para evitar as novas tecnologias e eu diria o seguinte, pós-pandemia, esses efeitos eles acabam sendo invariáveis e imprevisíveis, e representando, diria, um alto grau de complexidade dentro da estrutura da sociedade. Então, no mundo de hoje, as máquinas elas têm muita importância. Se dá muito valor à questão da inteligência artificial ou da computação cognitiva, aonde as máquinas elas tomam as decisões de forma autônoma, mas elas são baseadas então em dados processados a partir das experiências anteriores que já existem.
É uma tecnologia disruptiva, aplicada em vários segmentos da sociedade, e como ela vai poder nos auxiliar. Eu gostaria de dividir com vocês uma preocupação. Até em 2019, em setembro de 2019, o Instituto Humanitas da Unicinos, ele lançou uma reportagem analisando então a questão da inteligência artificial. Essa reportagem tinha o tema Tecnologia do Controle Social e como seria baseada a inteligência artificial. E aqui essa reportagem acabou observando que nós temos a inteligência artificial em 75 países e que essa inteligência artificial ela acaba sendo vindo como vigilância e controle e hoje é um fenômeno global. A China e outros países, outros 32 países, acabam utilizando a inteligência artificial em vários instrumentos, em vários equipamentos e como forma, então, de controle social. É isso um ponto de embate, inclusive para debates posteriores. Como é que ficam os direitos fundamentais do indivíduo dentro de um Estado soberano, aonde se utiliza a IA, a inteligência artificial, para forma de controle, principalmente determinando objetivos políticos, que foi uma das questões que o Instituto Humanitas salientou, e como fica o meio ambiente frente a essa tecnologia. Tá? Então, isso são dois pontos de questionamentos posteriores. Um outro ponto de questionamento que eu gostaria de deixar é se a tecnologia, como um instrumento facilitador, em alguns casos, ela não seria uma forma de controle das pessoas. Nós vamos ter autores como Foucault, Agamben, que trabalham muito com essa questão. Esposito, Achille Mbembe também são outros autores. O próprio Foucault, ele acaba salientando que seria a desconstrução do sujeito. Tem um outro autor, o Félix Guattari, que ele afirma que esse processo de produção, difusão e apropriação e até a forma de recriação da informação, ela acaba levando a um movimento duplo e simultâneo, permitindo ou colocando as possibilidades de uma homogeneização que seria universalizante e reducionista, então, da subjetividade. Seria uma tendência aonde se reforça a heterogeneidade e a singularização de seus componentes. E aqui a gente consegue ver duas alternativas que o Guattari coloca. A criação e a invenção de novos universos de referência e a mass-medialização, então, que condena milhares de indivíduos. Hoje a gente observa que existe uma medialização muito forte e massificadora e que realmente milhares de indivíduos acabam sendo condenados a ela. Então, o Guattari, no livro dele Caosmose, ele acaba colocando essa análise. Nós temos outros autores também que se preocupam muito com essa questão de como a tecnologia pode ser uma forma de controle. O próprio Deleuze, que trabalha na Sociedade de Disciplina, ele diz que não se parava de recomeçar, enquanto uma sociedade de controle nunca termina. Uma empresa, uma formação, os serviços, eles são sempre meta-estáveis e vão coexistir numa mesma modulação. Ou seja, tu nunca vai ter um fim, tu está sempre buscando, mas nunca termina. Então, isso é uma forma de controle, onde a gente observa uma generalização da disciplina, eu diria, em fronteiras das instituições, onde a gente observa que o que está dentro está fora e a gente não consegue mais fazer a distinção do que está dentro e do que está fora. O próprio Hart e o Negri colocam bem essa diferenciação da sociedade de controle, principalmente no livro deles, Império. Então, eles acabam trazendo bem aquela ideia de que uma sociedade de controle, na qual a gente tem mecanismos de comando, se torna cada vez mais democrática, ou seja,
cada vez seria mais imanente dentro do campo social, aonde elas acabariam distribuindo por corpos e cérebros dos indivíduos e acaba então se intensificando como se fosse um aparelho normalizador e disciplinador. Então, nós nem percebemos que estamos sendo controlados pelas tecnologias, pelas grandes corporações, porque acabam sendo redes muito flexíveis e flutuantes, onde não se consegue verificar efetivamente os efeitos. Dentro do Congresso Nacional, existem alguns projetos de lei, principalmente na questão da inteligência artificial, tanto na Câmara quanto no Senado, onde no Brasil se começa muito a buscar essa inserção das novas tecnologias. O importante também é observar o efeito do desenvolvimento dessas tecnologias, principalmente na reprodução de subjetividades, até pelas nossas necessidades e dentro do próprio corpo dos indivíduos e das relações sociais, aonde tem muitos que acabam denominando esse movimento como pós-humanização. E aí vem uma pergunta para nós. A tecnologia, ela deve ser um meio ou deve ser um fim? Essa tecnologia, ela serve para servir o ser humano ou o ser humano, na verdade, ele tem que servir, diríamos assim, essa tecnologia. Então, nós seremos controlados ou estaremos no controle? Até por causa da própria questão da pandemia, que é uma problemática que envolve o âmbito mundial, se busca um solucionismo tecnológico, ou seja, se tenta resolver os problemas pelo uso da tecnologia. Mas será que essa tecnologia ela vai resolver ou minimizar as desigualdades sociais e econômicas? Será que todos terão acesso a essas tecnologias ou elas serão para alguns? E como fica a questão ambiental dentro do viés tecnológico? Até porque nós estamos dentro de um futuro do consumo, ou seja, o futuro do próprio consumo, e nós estamos numa sociedade, eu diria, consumo centrista, onde o consumo é o centro dessa sociedade, aonde a tecnologia acaba sendo o futuro e molda esse consumo. Então, esse padrão de consumo, muitas vezes, ele acaba também sendo efetivado por essa tecnologia. O Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em 2019, em Davos, na Suíça, ele teve como uma das principais problemáticas e desafios a questão da quarta revolução industrial, onde, na verdade, a gente tem um conjunto de novas tecnologias dentro dessa quarta revolução industrial, ou também conhecida como quarta onda, que representa, eu diria assim, uma profunda transformação no modo de como vamos produzir e no modo de como consumir. Dentro dessa quarta revolução industrial, nós teríamos a inteligência artificial, o Big Data, a biotecnologia, a computação quântica, a internet das coisas. Na verdade, elas já estão inseridas na nossa vida. Tem o professor César, que trabalha com cidades inteligentes, aonde várias dessas tecnologias elas estão inseridas dentro da busca de uma cidade inteligente. Então, isso é um ponto importante que a gente também observa. Por outro lado, dentro dessa sociedade consumo-centrista, nós observamos que os sujeitos, os consumidores, eles acabam sendo dessubjetivados. E muitos dos seus desejos, eles acabam sendo moldados pela própria estrutura de consumo. Então, eles muitas vezes não são conscientes dos problemas sociais e dos problemas ambientais que existem dentro da estrutura da sociedade. Em 2019, segundo dados consultados nas Nações Unidas, nós tínhamos em torno de 3,4 bilhões de pessoas que ainda lutavam para satisfazer as suas necessidades básicas. Então, socialmente, eu diria que aqui é o lado sombrio, tanto da sociedade de consumo, quanto do viés tecnológico.
Um outro lado que também deve ser observado é o lado ambiental, principalmente a questão da natureza. Quando nós observamos essa sociedade consumo-centrista, a exploração de recursos naturais, a destruição de ecossistemas, o desaparecimento de espécies, a destruição de florestas, a poluição do solo, da água e do ar, elas são bastante prementes. Então, se consegue ver que, mesmo com a pandemia, algumas questões ambientais elas não mudaram. E por isso é preciso, eu diria assim, uma nova racionalidade e uma mudança de racionalidade. Tem um sociólogo ambientalista mexicano, Henrique Leff, que ele fomenta a noção de uma nova racionalidade. Ele acaba nos colocando que a racionalidade econômica ela é uma problemática muito séria, porque ela impossibilita eu ter uma preocupação com o meio ambiente, então ela não se modifica frente aos problemas ecológicos. Por quê? Porque é uma racionalidade que busca lucro, ou seja, que não se preocupa com a natureza. E nesse tipo de racionalidade, a tecnologia ela vai ser utilizada com um viés de crescimento. E aí a ideia de preservar, a ideia de elaborar um prisma de sustentabilidade que se tenta alterar um paradigma que sustenta o pilar da economia, ele acaba caindo às vezes por terra. Então, o desenvolvimento da própria sociedade ele precisa ser repensado. Hoje, o que nós observamos até em virtude do que se coloca aqui? Não existe uma preocupação com o meio ambiente e os seus ciclos vitais. O isolamento social, que é essa ação eficaz que foi feita para combater a pandemia, a gente observou que algumas pessoas acabaram consumindo menos e, com isso, acabaram poluindo menos. Houve menos carros nas ruas, menos lixo sendo jogado nas ruas e nos rios, e as fábricas emitiram menos poluentes. Então, aqui observou-se a possibilidade dos ciclos vitais da natureza conseguirem respirar. O que a gente observa de algumas ações interessantes que se viu no decorrer desses meses da pandemia? O ar ficou mais limpo em alguns locais, aonde com a paralisação do mundo por causa da pandemia, houve uma súbita diminuição do dióxido de nitrogênio. As emissões de CO2 também diminuíram, dióxido de carbono também reduziram. Nós observamos um mundo para a vida selvagem, ou seja, o mundo para a vida selvagem acabou sendo modificado. Alguns animais começaram a circular pelas cidades. Há alguns meses a gente teve notícias disso. E no início da pandemia, na Itália, logo no início do confinamento obrigatório, foram partilhadas nas redes sociais algumas imagens então, do canal de Veneza, onde a água parecia cristalina dentro dos canais. O que se observasse anteriormente, o que se nós observássemos anteriormente, essa água atualmente era uma água turva. Mas não se enganem, tem algumas coisas que não mudaram. Por exemplo, o desperdício de plásticos, que eu acho que seria um dos piores efeitos colaterais da pandemia no meio ambiente, porque a gente vai ter um aumento do uso de plásticos descartáveis, principalmente em equipamentos médicos, mas também porque as pessoas acabam optando por alimentos pré-embalados, ou que são a base, então, que vem na base de plástico. Um outro problema que ficou ignorado e que não pode ser ignorado é a crise climática. A Covid, na verdade, domina as notícias no mundo, mas a crise climática ela acabou sendo posta de lado. E a gente observa na Amazônia, no Pantanal, o quanto o problema da crise climática acaba inferindo dentro do país. O adiamento da Conferência do Clima da ONU para 2021 não pode ser deixado de lado. É preciso que se repense, que se pense nessa crise climática e ela não pode ser ignorada.
Então, eu diria o seguinte, existe uma necessidade de conscientização. E como se faz essa conscientização? Aqui eu gostaria de trazer uma teoria, que é a teoria do decrescimento. Esse conceito de decrescimento ele foi implementado pelo romeno na década de 70, o economista romeno Nicolas Georgescu Rugin, aonde ele foi o precursor da bioeconomia. Ele se preocupava muito com a sobrevivência do planeta Terra e por isso ele evidenciava que devia haver uma relação entre a lei da entropia e os processos econômicos vigentes naquele período. Então, se buscava aqui um desenvolvimento que fosse feito de forma sustentável, ou seja, se criar uma economia que ficasse num estado estacionário, aonde a produção não excedesse a capacidade natural dos ecossistemas. E tudo que excedesse a capacidade natural desses ecossistemas deveria ser travado. Então, aqui seria uma forma, eu diria, de administrar a economia, sem buscar acumulação de capital e lucro. Posteriormente, veio Latouche, que trabalhou, então, com a ideia, com a visão de que o sistema capitalista dentro de uma sociedade, ele visa lucro e a economia, muitas vezes, ela tem por objetivo o crescimento pelo próprio crescimento e ela não se preocupa com as consequências e os problemas que isso vai trazer. Em outras palavras, a ideia do Latouche era abandonar o crescimento ilimitado, ou seja, ele é o motor da sociedade de quem detém o capital, de quem busca lucro, e isso iria trazer consequências desastrosas, não só para a humanidade, mas principalmente para o meio ambiente. Só que um ponto importante que o Latouche até colocava é que decrescimento não é um crescimento negativo, mas a ideia aqui é sempre diminuir a velocidade do crescimento e sem explorar os recursos naturais de forma excedente. Então, aqui um ponto importante também que eles se preocupavam era não só com questões ambientais, mas com a própria questão da existência do indivíduo dentro da sociedade. Hoje, claro, nós temos outros decrescentistas, Jean-Claude Besson, vários outros, Paul Ayres, que visam um decrescimento até como uma forma de mudança civilizacional, aonde a gente possa usar esse decrescimento para sanar as crises socioambientais que a humanidade se encontra. Importante lembrar que o decrescimento ele acaba sendo uma crítica, sim, radical ao desenvolvimento totalitário e lucrativo da sociedade consumo-centrista. E com isso ele serve de um modelo para se pensar como esse desenvolvimento que nós estamos inserido, onde o lucro equivale a uma moeda de troca, onde o ser humano não é respeitado e o meio ambiente muito menos, precisa ser repensado. Então, aqui também é uma busca de uma nova racionalidade, ou seja, a natureza repensada como ente, como sujeito de direitos que o constitucionalismo latino-americano traz, principalmente na Constituição equatoriana, mas também uma preocupação com os indivíduos dentro da sociedade. Claro que alguns pontos são alternativas para a gente pensar os problemas e essas alternativas elas precisam ser aprimoradas. Aqui eu vou apresentar algumas e depois a gente precisa aprimorar. Mas o que não se pode deixar de pensar é que deve haver um respeito à nossa casa comum. Principalmente o próprio Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele acabava trazendo essa ideia da casa comum, onde todos os seres têm que ser respeitados. E o lucro econômico, ele acaba sendo devastador. Então, isso é um ponto que nós precisamos pensar. Um outro movimento que também acaba sendo contra esses desastres ambientais e essas questões de preocupação com a sociedade é o movimento convivialista, encabeçado por Alain Cayet, Patrick Vivert e Serge Latouche.
onde ele foi publicado em 2013 e reuniu 64 intelectuais franceses na busca de uma sociedade melhor. Uma preocupação que eles tinham era a questão principalmente voltada aos problemas climáticos, aos problemas ambientais, aos problemas econômicos, mas não só é isso, mas sociais, militares, culturais e etc. Então, um ponto que eles colocavam e que eu acho que nós deveríamos pensar e ver como a tecnologia aqui pode auxiliar, porque ela também não tem só fatores negativos, ela também tem aspectos positivos, é uma busca de um mundo onde esse capitalismo rentável e especulativo, que é o ápice da nossa sociedade, seja modificado. Então, é preciso buscar direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos trabalhadores, uma economia social, uma economia solidária, principalmente por intermédio das próprias cooperativas, a busca de um comércio justo, o surgimento, então, de uma preocupação com o bem viver, com os direitos da mãe terra ou da Pachamama, uma ecologia política, ou seja, uma busca até pela própria movimento da agroecologia, pensamento dos comuns, que é um ponto bastante interessante que se estrutura. Lembrando que a ideia do bem viver é um nome usado para conceituar uma cosmovisão de comunidades tradicionais e que se organizam a partir do coletivo, principalmente até nas próprias pesquisas do professor César, na questão de cidades sustentáveis, dos aspectos das cidades sustentáveis e cidades inteligentes é a busca de um bem viver. Então, a ideia do bem viver também é vamos dizer assim, é uma ideia que chama atenção para algumas armadilhas, principalmente o mercantilismo ambiental, que é exagerado há várias décadas. Então, o que se usa aqui? Economia verde, desenvolvimento sustentável, e a ideia aqui é pensar se isso não é apenas uma maquiagem distrativa para que eu continue como grande corporação continuando a consumir. Então, não basta dizer que eu tenho economia verde, não basta dizer, perdão, que eu uso e busco desenvolvimento sustentável, e se na verdade isso acaba sendo uma maquiagem que vai ser distrativa para a população e para a própria estrutura da sociedade. Tem um autor, sociólogo boliviano, Adilad Baspineiro, que ele acaba trazendo 4 aspectos do bem viver: o lado espiritual, o lado comunitário, o lado ecológico e o lado da cosmovisão. Ele acaba dizendo que esses vieses, esses 4 aspectos seriam inseparáveis. Então, aqui esses pontos acabam sendo importantes, principalmente dentro da própria ideia do movimento convivialista, do próprio constitucionalismo latino-americano, como formas de buscar uma luta contra a desigualdade, uma luta contra a corrupção, uma preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque é preciso valorizar o relacionamento, é preciso valorizar a cooperação, porque viver juntos, conviver em sociedade é uma arte. E para que a gente possa conviver, principalmente pós-pandemia, essa arte de viver precisa de cooperação, solidariedade, alteridade, onde algumas questões precisam ser repensadas. Questões éticas, questões políticas, ecológicas, religiosas, econômicas e espirituais. Um outro movimento que surgiu agora, em 13 de março de 2020, é do Luigi Ferraioli, Porque uma Constituição da Terra, onde, na verdade, o Ferraioli ele faz um relatório verificando esse paradigma constitucional e dizendo que esse paradigma constitucional não funcionou em estados individuais e que existe a necessidade de se buscar uma forma ou uma alternativa ou uma resposta para a crise do sistema mundial, que cada vez ela se acentua mais, principalmente ela se mostrou muito forte
com o aparecimento da pandemia. Então, ela se acentuou por causa da pandemia também. Ele acaba colocando alguns pontos importantes, como a ideia de que nós temos políticas nacionais que são bastante complicadas, onde governos nacionais não se preocupam com algumas questões como aquecimento global, a sobrevivência da própria humanidade. E isso é um ponto importante que eu acho que nós precisamos refletir, porque aonde a tecnologia vai auxiliar o homem e o meio ambiente, ou onde ela vai auxiliar, melhor dizendo, o ser humano e o meio ambiente, a necessidade de uma urgência de um constitucionalismo que vá além do próprio Estado. Então, nós temos que ter instituições de governos e instituições que sejam garantidoras, que promovam, diríamos assim, um constitucionalismo capaz de preencher os vazios do direito. E, além disso, ele acaba trazendo alguns outros aspectos, principalmente como uma emergência ambiental, principalmente porque nós temos possíveis catástrofes ecológicas e é preciso buscar a garantia de bens comuns. Essa emergência ambiental é muito premente na preocupação dele, principalmente pós-pandemia. Um outro ponto seria a emergência nuclear, onde tem que se garantir a paz e parar, então, de vender e produzir armas. E um apartheid mundial, que eu diria assim que é um ponto interessante, onde doenças, mortes têm que ser tratadas e a Constituição ela tem que buscar um crescimento do mundo que diminua as desigualdades sociais, que diminua a pobreza, a fome e que todas as doenças sejam tratadas. É uma ideia, diríamos assim, de um otimismo, aonde se busca constitucionalizar a globalização, mas uma ideia de globalizar a garantia constitucional. Claro que o Ferraioli diz que isso pode ser uma perspectiva de otimismo, mas é interessante a ideia que ele traz dessa carta no intuito de nós repensarmos o nosso futuro pós-pandemia. Eu até ouvi uma palestra o início do mês passado, e essa palestra ela colocava um ponto interessante na questão da tecnologia. Ela diz que muitas vezes, independe do que vai acontecer no futuro, a gente precisa desenvolver a nossa consciência, ou seja, a capacidade de sentir. Se cria inteligência artificial, se cria a inteligência, mas não se cria consciência. Então, em 2029, o computador vai ser criado, então, um computador tão inteligente quanto nós. E em 2045 vai ser criado um computador que seria mais inteligente do que todos os seres humanos. Só que não existe indícios de que esses computadores vão ser conscientes, ou seja, eles não vão sentir. É isso que vai nos diferenciar das máquinas. Então, aqui eu queria deixar um ponto para nós pensarmos. Se é isso que nos diferencia das máquinas, é preciso desenvolver a consciência, é preciso desenvolver o nosso interno. Por isso é preciso desenvolver solidariedade, cooperação, alteridade. São valores que vêm do nosso interno, ou seja, não é somente desenvolver o interno, o externo, não é somente desenvolver inteligência. Eu preciso desenvolver e valorizar pequenas coisas. Empatia, respeito, o ser humano e o não humano. Ou seja, natureza, animais e etc. Eu preciso ter uma visão ecocêntrica. Existe a necessidade de se cuidar com o uso da tecnologia. Por quê? Porque o tempo vai passando e o hábito de utilização ele se estabiliza. Então, ninguém com o tempo vai questionar os aspectos negativos da tecnologia. Isso principalmente pós-coronavírus. Por quê? Porque muitos direitos vão acabar sendo suprimidos por causa da pandemia. E aí vem um ponto que nós precisamos pensar. Eu diria assim, a pandemia é uma possibilidade de mudança. Apesar de todos os pontos negativos que ela traz, ela pode ser uma possibilidade de mudança. Mas será que algo pode mudar o nosso futuro para melhor ou para pior?
Então, é preciso pensar como eu quero mudar o meu futuro. É preciso pensar que tipo de futuro eu quero, como o direito vai regular essas ações e quais as preocupações, não só ambientais, mas sociais, se precisa ter. Principalmente porque eu não posso usar a tecnologia para escravizar a parcela da população. Eu li uma notícia num site de inovação, onde eles colocavam um aspecto que eu achei muito interessante, que ao se desenvolver a tecnologia, é preciso que nós nos conheçamos, perdão, e nos entendamos melhor. Mas não só a nós precisamos entender melhor os outros. A tecnologia, ela vai nos auxiliar, mas a consciência de quem somos e de quem é o outro e qual caminho nós queremos seguir, é nós que temos que decidir. Então, para evoluirmos como seres humanos e como humanidade, é possível. Principalmente, é importante que se resgate boa conversa, comportamento com as pessoas, encontros presenciais, qualidade de vida, contato com a natureza, são atitudes urgentes dentro desse cenário tecnológico e desse cenário social que nós temos. É preciso abrir caminhos, ampliar perspectivas, principalmente para o desenvolvimento humano daqui para frente. Eu acho que algumas perguntas nós precisamos refletir. Como preparar uma nova geração para lidar com esse cenário? Como é que os jovens vão agir? E como ajudar a criar pontes para diminuir os abismos entre desenvolvimento tecnológico e ser humano, entre ser humano e meio ambiente. Então, é preciso criar pontes para diminuir abismos. Como vamos fazer? Quais as alternativas a serem utilizadas? Então, é nesse novo contexto tecnológico que a gente tem que buscar uma nova conscientização, se propor maneiras práticas de integrar novas gerações à tecnologia, se preocupar não só com o ser humano, mas com o meio ambiente, com tudo que está ao nosso entorno. Então, o ser humano não pode perder a sua humanidade para a tecnologia. A sua consciência é que vai diferenciá-lo da tecnologia. E é essa consciência que vai diferenciá-lo da tecnologia que vai ser a consciência que vai ter a preocupação com o meio ambiente. Então, eu queria agradecer a todos pela paciência. Fico muito contente em poder participar do congresso e me coloco à disposição para os debates. Muito obrigada a todos. Nós é quem agradecemos, professora Cleide, pela brilhante exposição, correlacionando aí, né, o tema do meio ambiente e a questão das novas tecnologias e o impacto aí provocado pela pandemia. E queria, né, como a senhora mesmo pontuou durante aí a sua apresentação, esse período, né, de desaceleração da economia, esse período de quarentena, esse período de isolamento, mostra muito bem, né, como foi possível regredir poluição do ar, a questão da concentração do dióxido de carbono, redução de ruídos, enfim, uma melhoria geral na qualidade de vida das pessoas, né, das cidades. E isso mostra justamente a importância de mudança dos hábitos, como é importante mudar os hábitos, a começar redução de combustíveis fósseis, produção de bens e serviços, enfim, para tentar melhorar o planeta. E isso também, né, mostra que essa crise, a gente ainda não sabe quanto tempo ela vai durar, essa é uma grande realidade que nós temos, mas ela vai nos ajudar, e eu penso que foi um importante impulso para isso, a pensar em como lidar com uma outra crise global, que é a questão das mudanças climáticas, que isso sim é uma outra realidade que vai perdurar pelos próximos séculos. Tá? E até quando a senhora coloca essa questão de novas práticas, mudanças, sugestões, a gente pega, por exemplo, toda a arquitetura moderna atual era projetada para ar-condicionado central nos ambientes, restaurantes.
E a gente viu a dificuldade das pessoas agora, nessas fases de reaberturas, em conseguirem se adequar. Uma das exigências que é, por exemplo, manter os lugares abertos, ventilando, para que a luz, né, do sol, para que o ar pudesse aí circular. Então, o sol e o ar puro sendo louvados como fatores de prevenção no contágio aí da Covid-19. E, enfim, então é uma forma de mudar essa questão, até uma questão de arquitetura, né? Então, a partir de agora, pensar os ambientes que aproveitem a luz, que aproveitem a circulação natural, enfim, coisas que a gente estava acostumado a pensar justamente o oposto, né? E agora nos dá esse choque de realidade. E vamos pensar, né, e pedir para que a humanidade, todos nós, né, saiamos dessa pandemia muito mais sábios. Muito obrigada, professora Cleide. Então, eu vou dar sequência, passar a palavra aí à professora Daniele e ao professor César, para que passem aí as questões que foram perguntas suscitadas aí por meio aí do nosso chat e possam fazer aí, fomentar o debate. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, professora Josi. Bom, e agora, já que estou entrando agora, né, cumprimento a todos e a todas, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, agradeço a professora Cleide por aceitar o nosso convite, né, para estar conosco aqui essa noite, falando desse tema que tem causado preocupações a todos, né, e nós, na academia, buscamos pensar isso sempre de um ponto de vista que realmente faça sentido e que tenha alguma possibilidade de contribuição, né, com a resolução dessa questão, ou pelo menos com o combate, né, o embate que ela nos provoca. Bom, são muitas questões que a professora citou, né, então nós temos aí, na verdade, uma infinidade de assuntos, porque quando a gente está tratando de pandemia e de questão ambiental, nós não podemos nos esquecer da complexidade que implica esses dois assuntos. Tá? Então, não é só uma questão sanitária, não é só uma questão de produzir vacina, né? Não é só uma questão de olhar para as tecnologias e perguntar como elas podem ajudar a resolver isso, né? Então, assim, eu diria, né, que a questão da tecnologia, o meio ambiente e Covid-19 são questões que vão passar por alguns pontos em comum, tá? Então, o primeiro deles, que a professora bem falou, é contextualizar, né, que tudo isso está dentro de uma questão maior. Então, a questão ambiental, ela está muito imbricada, né, com o aparecimento e a proliferação da Covid-19. Então, né, professora, se nós formos observar como é que essas doenças surgem, como que elas chegam até as sociedades humanas? Através dos animais. E como isso acontece? Por meio de uma interação fora do normal, né? Fora do equilíbrio, uma relação de desequilíbrio das sociedades humanas com os animais, né, digamos assim, que são zoonoses, isso vai ocasionar, então, o aparecimento de doenças, né, não só da Covid-19, como outras doenças. A professora Cleide, porque desde que começou a pandemia, ela já estava preocupada em estudar esses temas, tanto é que lançou aí editais, né, nos convidou para participar de obras coletivas que discutiram o tema, foram umas 4, né, professora? Bastante, então ela conseguiu, é uma pessoa que agrega, né, a Cleide, ela tem esse poder de agregar gente dos 4 cantos do país para discutir um assunto, e foi isso que ela fez nessa coletânea. Então, se vocês procurarem, né, até na internet, de repente a professora pode até deixar o link aí para vocês acessarem essas publicações. Então, quem tem interesse em discutir esses temas, é um bom compilado, porque tem gente de tudo quanto é área do direito que vocês possam imaginar, né, tem pesquisadores, tem representantes nessas coletâneas. E nós tivemos o prazer de participar e falamos exatamente, né, uma das nossas participações
foi fazendo a vinculação do direito com a geografia, da necessidade de observar essas duas áreas do conhecimento, para tentar buscar respostas, né, tanto no sentido da origem da pandemia, como em combatê-la. E aí uma das questões que a gente discute é essa, da interação indevida, da proliferação de zoonoses, e como o desmatamento está implicado nisso. Então, é uma coisa que a professora comentou, e que a gente tem observado, né, um aumento do desmatamento num momento como esse, é muito complicado, né? Primeiro porque a gente sabe que os serviços, no geral, eles estão reduzidos. Então, para você conseguir combater o incêndio das proporções como vem ocorrendo, né, na Amazônia e no Pantanal, né, que é um pouco a realidade aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem observado com muita tristeza a questão das queimadas, a gente precisa repensar essas coisas. Então, até em outras participações, em outras palestras que eu participei também com a professora Cleide, trouxe esse tema, e que realmente são questões que nos tocam profundamente, porque elas estão relacionadas ao nosso futuro, né? Então, como bem coloca a professora, o que vai ser no pós-pandemia, se nós seremos uma sociedade melhor ou pior, depende muito do que está sendo feito agora, né? E aí, professora, pensando em tudo isso, né, só fazendo uma apanhada, a professora falou acerca dos perigos da sociedade de controle, né, de como isso pode ser utilizado para controlar, né, as pessoas, para restringir liberdades, é algo que a gente precisa ficar atento também. A questão da sociedade do consumo, do ponto de vista ambiental, nós sabemos que há uma questão aí que é fundamental de combater. Então, não existe cuidar do meio ambiente sem redução de consumo e sem mudança da nossa forma de produzir e de consumir. Isso aí vai junto, né? Isso é tema para uma live inteira, para uma noite inteira, mas a professora tocou aí nessa necessidade. A necessidade também de nós superarmos essa racionalidade ambiental destrutiva, insustentável, né, que sempre está querendo mais e mais e mais avançar sobre a terra, avançar sobre a natureza, desrespeitar os povos. Então, tudo isso está relacionado a essa crise da Covid. E aí, no que se refere à questão da tecnologia, também existe um leque enorme de assuntos aí. Mas eu gostaria que se a professora pudesse falar um pouco sobre como ela vê, como uma estudiosa desse tema, como ela vê que a tecnologia pode auxiliar. Porque a gente sabe que a tecnologia, ela recebe muito o rótulo de culpada dos problemas ambientais, que não deixa de ser verdade, né? Então, a partir do momento que a gente desenvolve muito a tecnologia e com o foco na exploração dos recursos, essa tecnologia que nós temos é destrutiva. Mas será que não existe um potencial de utilizar essa tecnologia para produzir melhor, produzir de uma maneira que não destrua a natureza, que não destrua os povos? Quais são as perspectivas que ela vê nesse sentido? Porque nós sabemos que se nós não combatermos isso, não adianta criar uma vacina, né, criar tantos esforços para criar uma vacina, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, você tem várias frentes de estudos, de investimentos para a criação de uma vacina, se nós não freamos a disseminação de zoonoses, porque daí outro vírus aparece. E aí vai ser outra luta para criar uma outra vacina. Então, assim, enquanto a gente não se conscientizar, como diz a professora, focar na causa do problema e repensar nossa relação com a natureza, isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Então, depois de toda essa introdução, eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre como ela vê, se ela tem alguma esperança nessa tecnologia ser utilizada ou ser pensada mais no sentido de auxiliar a gente de verdade, né, e não de criar mais problemas. Acho que eu vi que a professora... peraí, eu vou colocar o link. A professora colocou aqui o link do e-book, né? Foi para lá, para o YouTube? Beleza, então quem tiver interesse pode acessar, ficar à vontade, tem esforço de muita gente nessas publicações. E aí passo então a palavra à professora Cleide, se puder comentar um pouquinho. Então, eu queria agradecer a colocação da professora Daniele. Ela fez um brilhante resumo até da própria fala, fico muito contente.
E também fico contente com a participação dela nos livros. Na verdade, ficaram excelentes, mas ficaram excelentes graças aos pesquisadores tanto do Brasil quanto do exterior, onde a gente pode ter a visão não só de como os pesquisadores brasileiros veem a questão da pandemia, mas também estrangeiros. O primeiro livro, Covid-19 e seus paradoxos, ele é feito só com autores de diversos países do mundo. Então, o que nos engrandece e o que me deixa muito honrada com a participação da professora Daniele em todos os livros que eu organizo. Então, muito obrigada. Nessa questão de como a tecnologia pode atuar em favor do meio ambiente, eu acredito que sim. A tecnologia, ela pode ser utilizada em favor do meio ambiente, ela pode colaborar com a natureza. Na verdade, a própria questão do uso de fontes alternativas de energia, a questão de energia solar, energia eólica, a forma das diferenças de como se preservar o meio ambiente, é um ponto importante onde a tecnologia pode auxiliar. A tecnologia utilizada pelo ser humano, ela pode ser positiva ou negativa. Depende como o ser humano utiliza a tecnologia. Então, se ele entender que ela vai em benefício da humanidade e do meio ambiente, ela vai ser utilizada em benefício do meio ambiente e da humanidade. Agora, quem detém a tecnologia entender que ela deve ser usada para cunho de controle social, ela vai ser usada para cunho de controle social. Mas eu ainda acredito que ela pode sim auxiliar. A gente tem vários exemplos, eu aqui usei a questão da energia, mas a própria questão de sustentabilidade online, indústrias sustentáveis, tem muitas indústrias que utilizam a tecnologia como forma sustentável. Então, isso também é um ponto. Fazendas solares flutuantes que existem nos vários lugares, a própria questão que o professor César pesquisa das cidades inteligentes ou as smart cities, é a utilização de tecnologia com um intuito benéfico. Mas volto a dizer, quem detém a tecnologia determina como ela vai ser utilizada. Então, queria deixar esse detalhe para a gente pensar. Só se vocês concordam, antes da gente passar para o professor César, tem algumas perguntas aqui no chat. Pode ser? Aqui, deixa eu ver. Ai, eu perdi aqui o nome da pessoa que fez, mas tá aqui, ó. Como a senhora enxerga a agenda ESG no pós-pandemia? Seria aquele esforço, né, internacional que estão tentando fazer para adotar diretrizes no pós-pandemia. Como você enxerga isso? E também tem uma pergunta sobre as queimadas, do Pedro Lima. Vem ocorrendo um aumento das queimadas nos últimos meses, índices maiores que nos anos anteriores. Podemos considerar a pandemia como um fator impactante nesse aumento? Seria possível pensar? Né? E aí o Pedro também pergunta, comenta aqui, sem a pandemia, a situação poderia estar pior? E o que ocorreria numa situação de extrema calamidade ambiental? São várias perguntas, se a professora puder comentar. A questão primeira que o colega coloca, eu acho que é importante os esforços internacionais, principalmente dentro dessa questão internacional. Por quê? Porque há necessidade de cooperação, então buscar alternativas de cooperação é essencial. Tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, que, na verdade, a Agenda 2030 diz que nós temos que alcançar. Gente, me desculpem, isso é utopia. Nós nunca vamos alcançar até 2030 os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente só vai conseguir alcançá-los com cooperação entre as nações. E o problema da cooperação entre as nações é a questão da soberania de cada país, né? Onde um disputa sobre o outro. Enquanto essa disputa de poder não parar, vamos ter uma problemática muito séria dentro das estruturas. Se a pandemia agravou o problema, eu diria o seguinte: nós já tínhamos um problema muito sério. Ele não foi agravado, ele só continuou. Na verdade, a própria questão é: a pandemia serviu
depois de todos, claro, os aspectos negativos, serviu para nós repensarmos o nosso papel na sociedade. Eu não prego caos, claro, eu acho que existem movimentos, existem alternativas, a própria professora Daniele trabalha com a questão da justiça ecológica, que são alternativas que a gente busca para minimizar o problema ambiental e social. Mas a pandemia ela não aumentou, ela só mostrou as problemáticas que a gente tem. Então, o que fazer com o caos maior? Volto a dizer, o caos maior é provocado por quem? Pelo ser humano. Quem pode reduzir? O próprio ser humano. Claro que, assim, o ser humano que eu digo são as grandes corporações, as grandes empresas, todos aqueles que detêm o poder econômico. Então, não vou culpar a Daniele pela degradação ambiental, mas ela busca até alternativas para minimizá-la. Mas é preciso que a gente repense o papel das empresas, o papel do consumo dentro da sociedade. Não vai se reduzir os problemas ambientais se eu não reduzir a forma de crescimento. Crescimento por crescimento, onde o lucro, o consumo e a exploração são sempre as bases principais, é uma problemática muito séria. Então, não sei se tinha mais alguma pergunta, prof. Daniele. Não, não acho que é só isso. Acho que podemos passar ao professor César, meu querido amigo e colega da UFMS. Contigo, César. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à professora Josilene, nossa mediadora aí do evento. Queria dizer que é um prazer conhecê-la, do campus de Três Lagoas. Queria dizer que eu estou impressionado com a versatilidade da professora Cleide. Ela consegue passear aí por uma quantidade enorme de campos e de autores e relacionar os temas de uma forma magistral. E então a minha é a primeira vez que eu estou tendo contato, né? E fiquei muito positivamente impressionado. Cumprimentar a Daniele Mamed, minha colega, trabalhamos juntos já no Campus Pantanal e somos colegas de concurso, né? Então já temos uma história aí mais antiga, né? Então é um prazer estar com vocês todos aqui e um prazer ter uma audiência tão seleta aí nos acompanhando nesse congresso que está muito bem montado, né? Bom, vamos lá, vamos colocar alguns questionamentos. Eu queria inicialmente trabalhar essa questão das cidades inteligentes, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, sustentáveis, planejadas, a gente está falando de alguns poucos centros desenvolvidos, localizados em países desenvolvidos, né? Então, são cidades alemãs, são cidades francesas, inglesas, né, que são intensivas no uso de tecnologias sustentáveis, com populações altamente educadas, que têm consumos conscientes, e que tem uma relação melhor com o meio ambiente num paradigma quase paradisíaco, né? Você tem aí, a Alemanha é o principal centro, né, de tecnologia de geração de energia solar, né? A participação da energia solar na matriz energética deles é bastante importante, apesar de não ser predominante, é bastante importante. Mas a gente tem que pensar no outro lado da moeda, que é o seguinte: para ter a produção de uma painel de fotocélula, é necessário uma indústria pesada petroleira. Quer dizer, as tecnologias sustentáveis, essas novas tecnologias que nós falamos que são sustentáveis, elas são
potencialmente sustentáveis. Elas não são sustentáveis em si mesmas. Por que elas são potencialmente sustentáveis? Porque para que qualquer insumo dessas tecnologias seja fabricado, ela é baseada numa indústria de petróleo, que é a principal indústria de hoje, né? Então, um carro que é movimentado a pilha, né? Um carro elétrico, todos os componentes dele foi fabricado numa indústria de alto consumo de carbono, né? Então, aquela expectativa que se tem de que ele vai gerar um ganho em baixar a emissão de carbono, tem o outro lado da moeda, né? Nós temos que pensar também que o outro lado da moeda das cidades sustentáveis, para que essas tecnologias sustentáveis sejam produzidas, as indústrias que vão produzi-las são indústrias altamente poluentes, localizadas em países subdesenvolvidos, onde tem um alto potencial de exploração de mão de obra. Mão de obra radicalmente explorada, sem direitos trabalhistas, salários miseráveis, né? E então, se nós podemos dizer que, por um lado, existem cidades inteligentes, de outro lado, existem todo um conjunto de cidades subdesenvolvidas que estão sustentando as cidades inteligentes, né? Para que a população europeia consuma bem e se farte no seu consumo de alta tecnologia, é necessário que o Brasil produza carne, né? E nós sabemos que a fronteira agrícola no Brasil é responsável pelos desmatamentos, pelas queimadas, né? Então, quer dizer, aquele consumo de carne que você tem no mercado europeu está vindo aqui, da produção brasileira. O Brasil é o principal celeiro do mundo, né? O fato de ele ser o principal celeiro do mundo não é de graça, é a custa da expansão das fronteiras agrícolas sobre as paisagens naturais, da forma mais perniciosa possível, da forma mais degradante possível, né? Então, não há desenvolvimento sustentável sem a contrapartida na insustentabilidade. O problema é a distribuição. Quem sofre com a insustentabilidade e quem se beneficia com a sustentabilidade. Quem sofre com a insustentabilidade e quem se beneficia com a sustentabilidade do outro lado. No fundo, o problema é um enorme conflito social. Na essência das coisas, nós temos conflito social, né? Quer dizer, as populações que são exploradas, elas estão em conflito com as populações que se beneficiam da exploração, dentro de uma razão internacional de distribuição da riqueza, né? Com essa evolução das tecnologias, né? Vocês viram o dilema das redes sociais, né? O dilema das redes sociais põe às claras o problema de que a liberdade de pensamento não é a liberdade de manifestação de pensamento, é a liberdade de pensamento. Ela é mais relativa do que a gente podia imaginar. A gente pensa que nós temos liberdade de pensar o que quisermos, mas se você for ver, no final das contas, o que nós pensamos é baseado na informação que nos está sendo subsidiada pelas redes sociais. E nas redes sociais, nós temos a fake news, nós temos o revisionismo histórico, nós temos... O revisionismo histórico, o que é? É a substituição de consensos que eram historicamente colocados por uma revisão, quer dizer, a história do nazismo é de esquerda. É um absurdo, o nazismo não é de esquerda. A Terra é plana. Por que esses absurdos estão sendo colocados e o revisionismo das ideias está sendo colocado? Por causa da desinformação que é colocada nas redes sociais.
Então, nós temos esse problema das redes sociais, que conforma o nosso pensamento, né? A nossa razão de pensar, né? E a restrição, além disso, além dessa conformação do pensamento, nós temos em um ambiente de pandemia uma limitação na manifestação da liberdade de pensamento, porque a gente não pode sair na rua protestar contra coisas importantes, né? Então, com a pandemia, as queimadas não pararam, elas se intensificaram, né? Os órgãos ambientais foram desmontados, mas os grileiros estão atuando livre, leves e soltos, à vontade. Nunca se teve tanto desmatamento e tanta queimada com base nessa expansão da fronteira, da grilagem e da fronteira agrícola, quanto se viu nesses 2 últimos anos, de 2019 e 2020. Não que antes não fosse ruim, mas agora isso se intensificou. E a pandemia é um elemento que vem para impedir que a gente se manifeste, né? Então, eu queria colocar essa equação, né, como que a professora vê essa restrição da nossa capacidade de se indignar, das nossas liberdades de pensamento, de manifestação de pensamento, em face dessa problemática ambiental, que é uma problemática que tem lado, que tem distribuição de renda, que tem ricos e pobres, e assim por diante. Muito bem colocado, professor César, parabéns. Eu acho que o senhor colocou muito bem as ideias e eu diria o seguinte: o hábito é um problema. Por quê? Porque quando a gente ouve isso, nós ouvimos e isso acaba sendo assimilado, o hábito se torna um problema. Por quê? Porque ninguém mais questiona. A pandemia fez com que os problemas ambientais acabassem, nós temos problemas ambientais. Quem se manifestou acerca desses problemas ambientais? Então, eu acho que o hábito é um problema muito sério. Por que eu digo que o hábito é um problema sério? Porque a partir do momento em que nós ouvimos, nós estabilizamos, ninguém questiona os aspectos negativos da pandemia, ninguém questiona os aspectos negativos da tecnologia. Então, por isso que eu dizia até na fala que o tempo vai passando, o hábito de utilização se estabiliza e ninguém mais questiona os aspectos negativos da pandemia. Então, isso é um problema muito sério. E eu acho que também a resiliência. O povo brasileiro ele é bastante resiliente, ele aceita muita coisa. Alguns aspectos da própria questão das fake news e de outras utilizações da tecnologia nos aspectos negativos que a gente ouve, o povo acaba aceitando por essa ideia de que entende que isso é o normal, pelo hábito que foi instaurado no país. Então, um ponto que eu trabalhava e que eu acho que as pessoas devem buscar é essa nova conscientização, essa nova racionalidade dentro das estruturas sociais. O questionar é importante, o pensar é importante. Então, isso é um ponto fundamental. Só existe cooperação, só existe respeito, só existe alteridade quando eu vou respeitar a opinião do meu diferente. O que na sociedade as pessoas têm medo de se manifestar. Medo de se manifestar porque se eu defender a bandeira do meio ambiente, eu sou comunista ou sou de esquerda. Se eu não defender a bandeira do meio ambiente, então, bom, eu sou de direita ou eu sou o X ou o Y. Essa dicotomia social que se criou, esse maniqueísmo de bem e mal, é um problema na sociedade, que não permite que as pessoas se manifestem. Elas acabam presas às suas opiniões por medo de se manifestar. Medo por quê? Porque vai que eu fale alguma coisa e o professor César vai discordar. Ótimo que ele discorde, porque é assim que vai haver o crescimento e a conscientização das pessoas. E as pessoas têm uma teimosia muito grande de mudar de ideia.
Mudar de ideia ou mudar de concepção ou de ideologia não é feio. Isso é um aprimoramento intelectual. Se eu pegar os meus escritos de 10 anos atrás e de hoje, eu tive muitas mudanças de ideias. Ótimo! Isso significa que eu tive um aprimoramento intelectual. Quando vocês me ouvirem daqui a um ano, eu vou ter outras mudanças de ideia. Ótimo! Quer dizer que eu estou me aprimorando. Ninguém detém o conhecimento total. Ainda bem, porque se alguém detivesse o conhecimento total, o mundo seria uma droga. Então, eu acho que a gente está num eterno aprendizado, mas tem que entender que para ter respeito, para ter cooperação, para ter solidariedade, eu preciso respeitar a opinião do outro. E nem sempre respeitar a opinião do outro vai ser a opinião que me agrade, mas não é para me agradar sempre, porque se eu quero algo que me agrade, então eu estou no lugar errado, eu não devia estar na academia. Na verdade, as opiniões, elas são para que a gente pense, e quanto mais diferentes das nossas, melhor, porque assim vai fazer com que a gente pense e questione. Então, eu acho que isso é um ponto positivo de quando a gente faz debates, a diversidade, a opinião. E um outro ponto, professor, que me preocupa na sociedade é esse preconceito arraigado em diversas esferas, tá? Seja na esfera social, seja na esfera da diversidade. A gente prega muito a igualdade, mas que igualdade? Uma igualdade formal? Aonde está a igualdade substancial? Aonde está a igualdade dentro da sociedade? Porque também isso é um ponto onde as pessoas às vezes não se manifestam. Então, isso também precisa ser preservado, a igualdade dentro da estrutura da sociedade. E a igualdade vai no que o professor César coloca, a igualdade para que todos tenham acesso à tecnologia, que ela não seja só para alguns, mas que seja para todos. Então, mais ou menos era isso, professor César, por favor, me complemente, fique à vontade. Gente, só uma parte aqui, eu tenho outro painel daqui a pouquinho, então eu vou pedir licença, vou deixá-los, porque eu preciso entrar no outro painel. Deixo vocês terminando o debate, tá bom? Foi um prazer. César, você pode continuar. Desculpa a interrupção. Ok, vamos lá. Tem uma questão aqui do Pedro Lima, de novo, né? Que sem a pandemia... não, ele começa aqui em cima. Vem ocorrendo o aumento das queimadas nos últimos meses, índices maiores que nos anos anteriores. Podemos considerar a pandemia como um fator impactante para esse aumento? Então, uma relação direta entre a pandemia e o aumento das queimadas, né? Sem a pandemia, a situação poderia estar pior e que ocorreria uma situação de extrema calamidade ambiental? Essa questão do Pedro Lima. Eu queria colocar a questão da valorização do valor também, né? Que é uma questão a valorização do valor é a equação fundamental do sistema capitalista, né? Quer dizer, o capital, ele tem uma definição lógica, e a definição lógica dele justamente é essa. Ele é um movimento de valorização do valor. Como que funciona esse movimento de valorização do valor? O capitalista, ele usa o capital, né? Então, dinheiro, né? Ele usa o capital para comprar mercadorias, depois ele processa essas mercadorias, vende e tem como retorno mais dinheiro, só que acrescido, né? Então, dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, né? DM, D linha, né? Então, dinheiro acrescido com lucro, né? E o lucro sai dessa equação justamente pela exploração do trabalho das pessoas, né? Do trabalhador assalariado, né?
Nessa equação lógica não tem ética, não tem moral, não tem direito, não tem valores, né? Então esse movimento de valorização do valor é um movimento que não tem espaço para valores humanos, para valorização das pessoas, para preservação de direitos. Então, o que eu enxergo é que na problemática ambiental, de tecnologias, de pandemia e assim por diante, está o questionamento do sistema econômico que nós vivemos, né? É fundamental a gente resgatar isso, né? Sem ter medo de revisionismo, comunismo, sai para lá, etc., né? Então, nós temos que reviver esses questionamentos da base do sistema capitalista, né? Então, o sistema capitalista é um sistema que promove a apropriação cada vez mais de novas fronteiras, né? Então, cada vez mais aspectos da vida são transformados em mercadoria, né? Então, vamos pensar nas redes sociais, né? Tem um lema nas redes sociais que diz o seguinte: se você não paga, dentro do funcionamento das redes sociais, se você não paga, você é o produto, né? Então, como que grandes gigantes das tecnologias, como Facebook, Google, Microsoft, sobrevivem, né? Eles sobrevivem da venda de nós enquanto mercadoria. Nós nos transformamos em mercadoria, né? Os dados que nós geramos nas redes sociais são mais um aspecto da vida que virou mercadoria, que vai sendo apropriado pelo capital, que tem que se transformar em dinheiro acrescido de lucro, né? Então, eu acho que nós temos que fazer esse questionamento sobre a essência do sistema capitalista e a forma como nós somos explorados, né? E eu retorno a bola aí para a Cleide. Concordo, professor, porque as coisas hoje em dia, os bens, eles têm valor. E enquanto o ser humano, ele é precificado. Aquele filmezinho ou o documentário Dilema das Redes, eu acho que todos deveriam assistir. Ele é bem interessante, dá 1h30 que o professor César estava colocando e que demonstra bem o que a gente é, a gente é uma mercadoria, a gente tem um preço. E nós damos ascensão, damos valor a bens, a coisas, o que na verdade se deturpou a essência das coisas. Então, o capitalismo eu vejo hoje como uma problemática de um crescimento pelo crescimento. E, claro, não é só o sistema capitalista, porque qualquer sistema que buscasse crescimento por crescimento, ele seria uma problemática. Respondendo até a pergunta do colega, se a pandemia, aumentou os problemas, na verdade, o próprio professor César já deu a resposta, né? Na verdade, a pandemia, ela não aumentou os problemas já existiam, mas ela só fez o quê? Deixou aberto para que eles, na verdade, pudessem ser explorados, diríamos assim. Com a pandemia, a gente observou o quê? A ausência de fiscalização e uma série, ausência do Estado, em que ele deveria proteger o Pantanal, proteger a Amazônia, a ausência da figura do Estado, a ausência de órgãos que protejam. Quer dizer, isso tudo em nome da pandemia. Um ponto até que eu colocava é que depois do pós-pandemia, a gente tem que cuidar para que os direitos não sejam retirados dos indivíduos. Em nome da pandemia, direitos trabalhistas estão sendo flexibilizados. Em nome da pandemia, o teletrabalho veio. E como é que ficam a uberização do trabalho? Quer dizer, nós estamos usando isso em nome da pandemia. Uberizar trabalho? Espera um pouquinho. Como é que ficam os direitos desses trabalhadores? E depois da pandemia, como é que isso fica? Então, tem que cuidar muito, porque a retirada de direitos, ela é muito preocupante.
E a ausência da figura do Estado, aonde ele deveria estar, também é muito preocupante. Então, acho que o professor César até tinha dado a resposta para essa questão na sua fala. Professor César, fique à vontade para me complementar. A prof. Josiane também. Sim, claro, Josilene também pode fazer. Quer fazer algum questionamento, Josilene? Errei o Não, nome. não. Imagina, sem problemas, prof. Acontece com todo mundo. Não, eu satisfeita aí com a apresentação, pelas questões colocadas, pela ampliação do debate, inclusive pelo professor César e pela professora Dani, tá? E fique à vontade, professores, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, prof. Cleide, prof. César. Acho que um ponto importante que nós estamos assistindo no Brasil hoje é que nós estamos com o retorno do discurso da privatização em tudo, né? Então, vamos pensar em termos de cidades, gente. Vocês sabem como que as cidades europeias são produzidas? As cidades europeias, elas são produzidas por obra do poder público municipal, ou seja, quem produz o espaço urbano é a municipalidade, isso é uma atribuição do poder público local, né? Então, a produção do espaço é uma função pública por excelência, né? Quando essa função é pública por excelência, existe a possibilidade de promover o planejamento urbano, né? Então, por isso é que você tem cidades mais equilibradas. Nos centros europeus são mais equilibrados, né? Eles têm espaços verdes, equilibrados, com edifícios mais sustentáveis, a separação de áreas de comércio, indústria, lazer, habitação e assim por diante, né? Como que funciona no Brasil? No Brasil, o instrumento básico de produção de espaço urbano é a Lei 6766, que é a lei que fala do parcelamento do solo urbano, né? Como que se interpreta a lei de parcelamento do solo urbano? Que a função de produzir o espaço urbano, ou seja, de fazer novos loteamentos, é uma função privada, né? Ou seja, o dono da terra é que vai propor um projeto de parcelamento de solo, e esse projeto de parcelamento de solo vai ser aprovado pelo poder local, que vai ter a competência de dar um delineamento externo. Então veja a diferença das coisas, né? A função de produzir novos espaços urbanos não sai do poder público, sai do dono da terra. Por isso que o dono da terra ele fala, não, eu quero fazer aqui na minha área de 10 mil metros quadrados, que é uma área pequena, eu quero fazer um parcelamento em forma arredondada. Aí a área local, a área vizinha de, sei lá, de 150 mil metros quadrados, que é uma área muito maior, ele vai promover em formato retangular, né? Daí você vai ter uma área redonda de um lado, outra área retangular do outro lado, né? Uma vizinha da outra, uma não se conversa com a outra, ou seja, não tem nenhum tipo de articulação nisso, né? Eu costumo dizer que as cidades do Sudeste são cidades onde se privatizou o espaço, porque todas as áreas do espaço urbano e do espaço rural saíram do poder público, tudo área pública, gente. Vocês sabem que a origem das terras do Brasil é a coroa portuguesa, que depois passou a ser do Estado brasileiro, e a privatização constante das terras públicas é que deu origem tanto ao espaço rural quanto ao espaço urbano, né? Esse espaço urbano primeiro foi privatizado e depois ele foi produzido a partir das áreas privatizadas, a partir da lógica
da apropriação do espaço, da apropriação privada do espaço, né? Então, esse é o grande problema, né? Hoje nós vemos, precisa privatizar o SUS, precisa privatizar os Correios, precisa privatizar a Petrobras, precisa privatizar o espaço urbano, quer dizer, não tem nada público nesse país, né? Tudo tem que ser privatizado, né? Então, eu acho o grande problema do Brasil é justamente essa lógica de privatização de tudo, né? Eu queria saber um pouquinho como que a professora Cleide pensa sobre essa questão. Concordo com o senhor, prof. César, até porque a gente vê na Europa o problema do que é privatizado, né? O nosso SUS, por mais deficitário que ele seja, ele está auxiliando na pandemia. E na Europa a gente viu o quanto havia necessidade do público. Então, isso já responde, a sua fala foi brilhante nesse aspecto. A gente tem que cuidar em privatizar. Novo marco do saneamento básico também está nesse caminho. Quer dizer, é uma busca de privatização. É só olhar a Vale. Olhem a Vale e vejam se valeu a pena a privatização. Não só dela, mas de outras empresas públicas que hoje são privadas. Façam uma análise e verifiquem se valeu a pena a privatização dela. Então, concordo com o prof. César. Prof. Josilene, perdão, eu errei o seu nome, me perdoe. Mas se a prof também tiver alguma colocação, por favor. Não, eu parabenizo, agradeço novamente, prof. Cleide, pela sua participação, pela brilhante exposição, prof. César aí pela brilhante também inter-relação entre os temas, trazendo essa questão do urbanismo, que é totalmente desafiador, inclusive, para o futuro desse período pós-pandemia. E, diante de não termos mais perguntas aqui, só comentaram sobre a questão do dilema das redes. Eu gostaria também de dizer a vocês que, considerando o horário, que vai começar um próximo painel, que muitos alunos vão participar, muitos ouvintes aqui. Se ninguém tiver mais nada a dizer, vou dar por encerrada essa nossa exposição, esse nosso contato, e que possamos nos encontrar em breve, de forma presente, né, presença física ou ainda que virtual. E a UFMS agradece, professora Cleide, a sua participação, e nos colocamos à total disposição, porque a senhora precisar, seja sempre bem-vinda, retorne sempre à nossa casa, ok? É isso. Professora Josilene, professor César, muito obrigada pela acolhida. Professor César, foi muito bom debater com o senhor. Pena que o tempo é curto, mas gostaria de fazer isso numa nova oportunidade. Então, professora Josilene, muito obrigada pela sua acolhida, pela sua fala, e agradeço a todos pela paciência. Um beijo enorme para todos e um abraço aqui do Sul para vocês. Obrigada, professores. Nós agradecemos novamente, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, que tenham aí acompanhado, pela participação. E é isso. Também um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.